leitura que nós faremos nessa noite, como eu marquei algumas leituras, então eu vou fazer a leitura aqui no computador, que diz: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Aquela pessoa que Deus faz você se deparar no meio de 8 bilhões de pessoas na Terra, falando sobre tudo que é assunto, e você se depara com a mensagem de Deus dizendo: olha, eu quero que a partir de hoje você vai enxergar diferente. E essa diferença é para melhoria, para grandeza, para satisfação, para alegria, para o bem-estar, para o prosperar teu e das pessoas do teu entorno. Então, aquele que ouve essa palavra é maldito, Não, a Bíblia não trata disso, querido. Quem trata disso são os conceitos humanos, né? As coisas do... Deus é amor, Deus é paz, Deus é amor. Então ele diz: aquele que não é semelhante a um homem que vê no espelho. Por quê? Né? Eu podia até adiantar por que é que quando eu fiz essa reflexão, quando a gente levanta de manhã, né? Às vezes uma pessoa da minha idade, às vezes tem uma noite bem dormida, às vezes não tão bem dormida, tem hérnia de disco, às vezes, aí de manhã, quando a gente acorda de manhã, lava o rosto, né? Escova o dentinho, lava o rosto, a gente dá uma olhada como é que eu estou hoje. A partir daquela visão, eu sei como é que vai ser meu dia, porque eu estou vendo como é que eu estou. Essa é a visão natural das coisas. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, essa palavra abençoadora para a sua vida, que Deus, em Cristo Jesus, está trazendo para a sua vida hoje, é semelhante a um homem que olha no espelho. Quando a gente olha no espelho, você vai encontrar quem? Quem é que a gente vai encontrar? Eu estou olhando para o espelho, quem é que eu vou encontrar? Eu. E tem diversas maneiras de eu me olhar, né? Porque tem um jeito que milhões de pessoas olham pra gente, cada um de uma maneira. Mas a gente sabe como a gente... Mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Bom, e o texto que, como eu falei a vocês, o segundo texto que a gente vai discernir, está em Êxodo capítulo 2, que relata o nascimento de Moisés. Ô, pastor, então é história, é estudo de teologia? Não é, não. É uma palavra de bênção para a sua vida. Bem nos caminhos do que temos tratado aqui no decorrer de 30 anos. Tá certo? Não sou nenhum principiante. Eu resolvi essa semana. Não. São 30 anos de altar, 25 de sacerdote, né? Consagrado, ordenado. Então, estamos aqui com a responsabilidade, não da pena, mas da unção do óleo do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. E há de transbordar na tua vida em nome de Jesus. Há de purificar, vai limpar tua mente, tua alma, teu espírito, tua alegria, vai encher tua boca de riso, vai mudar a maneira de você enxergar e, por consequência, vai mudar novos destinos da parte de Deus para a tua vida, tá certo? Então, a visão da gente molda, né? Foi isso que eu li no texto. A gente olha, ou então de manhã, quando a gente acorda, né? A gente acorda de manhã e olha ali, e a gente, a partir dali, a gente define, né? Como é que eu estou. Está inchado, os olhos, né? Tá inchado, apareceu né, não sei o que, o cabelo tá não sei o que. Quando você sai dali, você não lembra mais, né? Quem é que vai passar o dia? Rapaz, de manhã eu me levantei, acordei, olhei no espelho e eu me lembro que... Ninguém lembra, o cérebro não vai perder tempo gravando esse tipo de memória curta, curtíssima, ele papo, já viu e tal. Então esquece. Então Deus diz: olha, eu tenho o que é reflexo? Quando diz, eu vou trazer uma reflexão, é porque eu confronto a palavra aí você enxerga e vê a tua realidade, e eu te apresento o espelho de Deus, a imagem de Deus, a realidade de Deus. A gente olha para aquilo e diz: rapaz, eu preciso enxergar dessa forma. E mais importante, segundo o texto, eu não posso esquecer disso, tá bom? De manhã, quando eu acordo, eu lavo o rosto, escovo o dente, não sei o que, saí, depois de café eu já nem me lembro que fui no banheiro escovar os dentes, quanto mais como é que estava o shape, né? Como é que estava a pele, o cabelo, a gente não sai lembrando dessas coisas. Mas Deus está dizendo: olha, essa primeira imagem de manhã que você avalia até como é que você está, como é que vai ser seu dia, você esquece, mas essa imagem da sua vida que eu vou passar para você,
né? Que você não aplica, você não pode esquecer, senão você vai colher o resultado do... Qual é o resultado dessa olhada que a gente dá no espelho de manhã? Nenhum, né? A gente faz aquela avaliação, eita, não sei o quê, pinte o cabelo, quem tem, né? Assim, tem uns cabelinhos branquinhos assim. Quem tem um cabelinho maior, pinte o cabelinho, não sei o que e tal, e pega a sua moto, pega o ônibus, pega o metrô, pega o trem, vai de pé, de bicicleta, de patinete, e vai, em nome de Jesus, trabalho, colégio, cada um nos seus afazeres, né? A partir do que vemos, nós definimos. Olha, se eu vejo, né? Eu vou ver se eu estou melhor. Amanheceu melhor, eu vou olhar aqui, amanheci melhor. A partir do que eu vejo, eu defino. A partir do que eu vou te mostrar, que você veja e defina a tua vida de uma maneira melhor, né? Então, e a insatisfação, ela faz a gente ter um olhar... Não é de depressão, de infeliz, é que não consegue sentir a satisfação, a alegria da sua vida. Eu não assisto mais nem TV normal por conta das questões que eu abomino aqui no Brasil, das questões políticas, e as TV do Brasil me fazem vergonha, as ideologias daqui, sabe? Eu tenho muita vergonha. Mas eu estava vendo no YouTube, tem um cara do canal, eu vou até dizer o nome. O canal dele é Conectado. Às vezes é engraçado, às vezes ele traz umas coisas. E ele estava dizendo a respeito de... Não é a área dele. Tá certo? A área dele é outra coisa e tal. Por coincidência rolando. Ele dizendo, a pessoa só se sente abençoado se tiver tantos milhões e tiver tudo aquilo que a mídia apresenta, né? Carrão, mulherão, o homizão, o lanchão, lancha e resort, champanhe, e aí ele dizendo, a pessoa quer ser abençoada se tiver todas essas coisas, chegar na metade da vida. Olha só, uma pessoa, ele não é um pregador, ele é uma pessoa comum, né? Um influencer, digamos assim. A pessoa só considera ser abençoada se tiver todas essas coisas, ou se não conseguiu essas coisas durante a vida, mas for morrer com 90, com 100 anos, sem nunca ter tido uma enfermidade degenerativa que leva a vida da pessoa. Qual é o abençoado? Eu fiquei pensando assim, rapaz, uma pessoa que ele não é um pregador. Mas a imagem que a gente fica recebendo essa carga todo dia, que você não é feliz enquanto você não tiver aquilo que o outro está oferecendo. E a felicidade não é isso, a felicidade é a paz em Cristo. Ah, mas minha vida tem luta. Quem foi que disse que eu não estou falando que não tem luta, não? Até o texto que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de alguma luta, né? Então, tem esse olhar, a pessoa tem essa visão, né? Eu estou fracassado, se eu fui rejeitado. E isso é uma leitura errada, tá bom? Isso é uma leitura errada. É uma leitura momentânea porque a gente lê de acordo com o que a gente está vendo. A gente olha a situação, mas as situações mudam. Eu estou no interior e hoje o tempo estava limpo e meus filhos estavam perguntando se podia ir num certo lugar hoje aqui na cidade. Eu digo, pode, mais tarde eu levo. Aí, daqui a pouco caiu um toró. Eu fiquei com medo, eu digo, pronto, se o mundo vai se acabar é agora. Eu só fiquei esperando o estrondo. Escabrum, bruf, pronto, todo mundo pro céu. Porque coisas mudam de repente. Quando foi de noite, tempo bom, pronto, tempo maravilhoso. Então as coisas mudam de repente. E a gente tem a visão, quem saiu de tarde aqui na cidade e olhou e disse, oi rapaz, hoje quem tinha alguma coisa programada perdeu. Porque do jeito que está aqui, nem passarinho voa, né? Mas, então, as coisas mudam, né? As circunstâncias mudam. A finança, a paz, o amor. Então, muita coisa na minha vida e na tua vida tem mudado. E mais uma vez eu vou dizer, por que é que eu fui buscar um assunto desse quando da live? Eu procuro pregar quando eu não estou em estúdio. Estando em estúdio é domingo, 4 horas da tarde. Estando em casa, geralmente 7, 8 horas da noite. Todos os dias a gente traz um sermão novo. Escrevo 8, 10 páginas.
da parte de Deus, sempre trazendo algo novo da parte de Deus para a sua vida. Amém? Então, há algumas vezes, a pessoa da minha idade, às vezes o humor altera, mas eu sei que deve ser hormonal. Entendeu? Às vezes, por que eu estou assim com essa... Não é angustiado, mas está me faltando alegria. Tem dias, isso é normal, mas isso é um dia, um momento, qualquer um. Mas tem pessoas que mesmo, ó, Deus tem mudado sua finança, Deus tem trocado amor na sua vida, Deus tem trocado condição social, troca de casa, você engordou, você emagreceu, e Deus vai alternando e não encontra satisfação na alma de uma pessoa. O que é que está havendo? Então, esse texto, quando é reflexão, eu estou te apresentando verdade de Deus e você confronta com aquilo que você vê e enxerga. Então, nada que Deus tem feito na tua vida no decorrer, não porque eu queria um moreno, uma morena, não, mas agora é porque eu queria um louro, uma loura, não, porque eu queria dinheiro, aí vem, não, porque eu queria dinheiro também, aí eu fico com medo de assalto, aí eu não queria dinheiro, aí não, mas também não tá bom, se engorda não tá bom, se emagrece não tá bom, se trabalha... Isso é quer ser uma sina, se está trabalhando, isso é quer ser uma sina. Aí Deus fica assim, você está olhando no espelho errado, né? Alinhando a visão. Hoje estamos alinhando a visão na direção correta, né? Na resposta correta da parte de Deus, tá certo? E a Bíblia, eu gosto de, sempre que eu estou pregando, mesmo que eu diga, aqui o texto inicial... Não tem limite, eu posso usar 50 versículos, 60, 80, o que Deus for me lembrando na hora eu vou... Então, a Bíblia, ela não esconde realidades de antepassados que está registrado, gosto também, tá certo, Deus abençoe, realidades no passado, por quê? Para poder a gente se identificar. Eu estou falando de visão equivocada. Tinha um homem chamado Gideão. Gideão, a primeira vez que o anjo foi falar com ele estava num lagar, malhando trigo, porque os midianitas estavam assaltando todo mundo, estavam matando todo mundo, estavam fazendo coisas erradas. E aí ele estava amargurado. Chegou o anjo chegou amargurado? Não, porque quem anda com Deus, quem anda vendo Deus, quem assiste a graça de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, não anda carregando amargura, tá certo? Ele diz, não, eu sei quem é Deus, eu sirvo a ele, não conversa de amargura. Tá certo? Aqui o que der a gente vai definir agora e vai ser resolvido. Então o anjo já chegou brilhando, né? O anjo chegou tudo no glória a Deus, aleluia, né? O anjo chegou todo na satisfação, não sei qual foi a música que ele já chegou cantando. Aí e o outro tá lá, tá insatisfeito, tá certo? Olha, relembre algumas coisas que eu falei. Ele estava malhando trigo. Então, malhando trigo é batendo trigo. Você não aguenta 10 minutos naquele negócio, batendo com o pau ou passando com a campinadeira em cima para esbugalhar, né? A campinadeira do trigo é diferente. Em vez de ter um negócio para cavar a terra, ele sai amassando a palha para soltar, depois tem que jogar para cima. Pensa um negócio no sol quente, o vento batendo, aí sopra, lá vai, o vento joga para fora, e joga para cima, e joga para fora, e junta tudo, e bota no saco, e bota mais e tal. Então ele levou isso só, não disse que ele estava com outra pessoa, ele levou sozinho. Então ele tinha força, ele tinha saúde, ele tinha ânimo, ele tinha estratégia, ele sabia fazer as coisas. Rapaz, tem muita gente lá, eu não sei fazer isso. Se eu rebolar para cima, um ovo fica pregado aqui em cima, né? Uma panqueca, tchau, jogou. Entendeu? Eu vou fazer uma salsicha, meu cachorro fica de lado. Eu não sei se a oração dele que é forte ou é porque eu sou desajeitado. Sempre cai um negócio no chão e eu já tenho que botar o pé em cima para ele quase mordendo, porque caiu no chão é dele, né? Então, por quê? Porque tá quente, para ele não se queimar. Por quê? Porque eu sou desajeitado, mas Deus deu habilidade. Por que o pastor está falando de que? Eu estou falando de você. Deus tem lhe dado saúde, tem dado força, tem dado estratégia. Ele estava com alimentos. Todas as pessoas daquela nação, os midianitas vinham, roubavam. Quer dizer, tem luta, não tem luta, tem dificuldade, tem, ou tempo ruim, não sei o que e tal. Mas Deus garantiu o pão. Então ele não era um desafortunado, um miserável. Ele era forte,
Ele subiu com aquela carga todinha na cabeça, ainda mais o equipamento, porque o canto que ele foi malhar ele foi malhar no lagar, é onde fazia vinho. Quer dizer, ele levou o equipamento todinho nas costas, levou o trigo, então era um cara forte, era um cara inteligente, vou fazer ali porque ali dá certo. Deus tem dado inteligência a você, tem dado força, tem dado sabedoria, tem dado o alimento, e outra, ele tem família, tá certo? Ele tem família, ele sabe que tem família, você sabe que tem família, mas às vezes a gente nem valoriza a família que a gente tem, sabe? A gente acha que... Aí o anjo chega já no glória a Deus, aleluia, já chega cantando Anderson Freire e canta um corinho, já chega na palminha e o anjo já vem no manto. Aí o anjo diga, bom dia, varão valoroso. E ele diz, quem é esse varão aqui? Eu sou o menor, mais infeliz da casa do meu pai, da pobre família da casa do meu pai. Oh. Eu acabei de falar uma de coisa que ele tinha que muita gente nem tinha. E o anjo, que é a pessoa que vem trazer recado para Deus, será que o anjo erra? Será que o anjo olha assim e diz, não, eu acho que errei. Nem o homem da Shopee erra a minha casa, como é que o anjo vai errar a seu respeito? Como é que Deus vai errar a seu respeito? Como é que o anjo quer dizer Agnelos, mensageiro, então alguém que Deus envia. Deus olha e diz, se é Deus dizer, cuidado. Não, porque ele diz, Deus dá ordem ao anjo ao seu respeito. Cada um da gente tem um anjo e o anjo sabe, o anjo conhece. Nasceu, o anjo diz, estou aqui, não sai mais nunca. Só no dia que for para o céu, o anjo está lá. Todo dia ele sobe, desce, leva oração, leva súplica, leva o seu choro, leva suas dúvidas, seu aperreio. O Espírito Santo, se precisar intervir, ele intercede com você junto a Deus. A vida é assim. Então o anjo chega e diz, diga aí, varão valoroso. E o cara... Agora eu me lembrei da minha netinha, quando ela lembra da carinha das coisas, ela... Biquinho. Eu sou mais infeliz da pobre família do meu pai. Tem família. Tava batendo o trigo que ninguém tinha. Batendo a palha, né? Tirando a palha de riqueza. Deus tinha abençoado, Deus tem te abençoado. Na hora da visão, o que é que o cara olha para ele se vê esquisito, né? Não vou pregar sobre Gideão, se você ficou interessado da história. Provavelmente, num dos meus sermões está pregando sobre Gideão, senão você olha no outro. Tem uns filminhos também. História maravilhosa, né? Que é quem vence aqueles 300, com os 300 vence, tá certo? Sou o menor. Como é que o menor subiu com a cesta de trigo tamanho do mundo, mais equipamento, levou tudo lá pra cima, porque tem que ser lá em cima, viu? Pro vento soprar legal, tem que ser lá em cima da montanha, levou tudo, aí esse é o menor. Deus olhando assim, rapaz, você é grande, eu tenho te abençoado, eu tenho sido provisão na tua vida. Mas porque tem luta, eu não estou pregando aqui, você nunca, em 30 anos, eu não me lembro de ter pregado dizendo que a vida não. Diz que Deus é de paz, mas não diz que não tem luta, não. Não tenho lembrança de ter ouvido, tá certo? Elias é um exemplo que muitos pregadores confundem, né? Eu tenho algumas formações nessa área e muitos pregadores, porque não sei o que, uns dizem que faltou fé, outros dizem que foi depressão, outros dizem, cada um diz um negócio. Mas o que houve com Elias foi um esgotamento, tá certo? Um esgotamento emocional, um esgotamento físico, aí bateu um tipo de ansiedade, porque até a declaração dele diz, eu queria era morrer. Então, às vezes, querido, a visão da gente fica opaca. Eu não soube a aplicação do verbo de opaca, né? A opacidade, né? A visão da gente fica turva, fica confusa. Às vezes é o sofrimento. Olha, esse homem tinha tido uma luta espiritual muito grande. Tinha 450 profetas de um tipo, mais outro tanto de outro tipo. Todo mundo batucando as coisas lá, gritando os deuses dele lá. E só ele que era pelo Deus verdadeiro. Ele teve que carregar a lenha, ele teve que botar lá o sacrifício. E tinha o povo da cidade tudo olhando, quer dizer, tinha os conflitos sociais.
e ele, uma luta maior do mundo, uma tarde só, e pesa, cansa. De fato, eu citei esse exemplo porque citei o exemplo de Gideão, da pessoa que a autoestima já não está tão legal. E agora estou citando Elias, que tinha uma autoestima legal, ele sabia quem era. Elias, Eliseu, era profeta, e desses profetas que resolve mesmo, entendeu? Ele dizia, pode clamar aí, agora eu vou clamar meu Deus. Quando ele clamou o Deus dele, que é o fogo do céu, comeu tudo lá, a madeira, comeu árvore, comeu tudo. Ele disse, pronto, ele sabe o Deus que tem, tá certo? Só que a alma estava cansada. E às vezes a alma está cansada, e a gente também tem essa visão equivocada. Deus restaura, tá certo? Quero conversa com ninguém, eu queria era morrer. Aí Deus podia, se fosse qualquer outro líder, dizer, deixa ele lá, já deu o que tinha que dar, né? Assim, né? O mundo é tão, né? Não, Deus não é assim, não, tá só não. Lá embaixo tem 70 orando por você. Só para você ter uma ideia. Tem 70 pessoas escondidas, que eu mesmo selecionei. 70 pessoas. Ora, Deus tem levantado pessoas orando pela gente. Aí tem as lutas, né? É porque eu estou cansado, pastor. Eu estou cansado dessa minha vida de mãe, de avó, de tia. Essa minha vida de pai, de avô, de tio. Essa minha vida no emprego. Essa minha vida que é muito difícil. E às vezes a luta é grande. Aí Jesus chega lá, né? Deus chega lá. Jesus é a mesma pessoa, Deus Pai e Espírito Santo de Deus, e ministra, não, eu vou dar alimento para você. Olha, tem logo um pãozinho aqui, de onde é que você vai sair? Da minha padaria, tá bom? Não disse que tem uma padaria naquela caverna lá, tem água, não, tá secou o ribeiro, não tem negócio de secou o ribeiro não, tem nada de secou o ribeiro aqui, vai correr água assim, pum, começou a correr água, tem pãozinho, ô pastor, mas podia ser outro alimento. Amigo, naquele tempo, pão era um luxo, tá certo? É porque você está assistindo muito TikTok, Instagram, YouTube, Kawaii e outros Waiai da vida, e fica oferecendo coisas que a gente nem precisa. Você nem precisa dessa quantidade de coisas, porque o suficiente, a provisão do suficiente, o maná diário, Deus tem dado na tua vida. Então, Eliseu, o texto anterior que eu falei de Gideão, era a autoestima não estava calibrada legal. Elias foi a fadiga emocional. A fadiga emocional, ele estava saturado. A alma da gente, o emocional, eu gosto de associar como uma trama de linho, ou daqueles panos de açúcar que tinha grosso. Eu adoro aquele tecido para fazer coisas, principalmente se eu tiver que dormir com uma fronha daquele. Hoje quase não tem aquele pano de saco de açúcar, aquela trama que é de algodão, tá certo? Então, às vezes a alma da gente é enfergada tanto, quebrou a trama, não, mas desalinhou, aí, às vezes precisa colocar a trama no lugar, dar uma ajustada direitinho, resolve. Jesus Cristo é especialista. Por que ele é especialista? Foi ele que ele fez. Se a pessoa que lhe fez seu corpo, sua alma, seu espírito, se ele não for especialista de consertar, então não tem sentido. E tem sentido, eu não vou nem terminar dizendo que não tem. Tem sentido sim, tá certo? Não. Então, falei de Gideão se sentia abandonado. Como é que uma nação que todo mundo estava sendo roubado e ele não estava, e ele se sentia, eu sou mais miserável, abandonado. Você não é abandonada, você não é abandonado de Deus, tá certo? Não somos abandonados de Deus. Um dos aplicativos me surpreendeu desligando aqui. Eu não sei nem o que fazer com o bichinho. A minha equipe é eu e Jesus Cristo. Diga aí um negócio desse. Vamos falando aqui, daqui a pouco a gente... Então, Gideão, eu sou o mais miserável, né? Ele tinha força física, tinha saúde, tinha posse, tinha alimento, tinha família, né? Deus abençoava não só ele tinha a estratégia certa, mas... Então, algumas coisas que eu aprendo com Gideão é que nunca foi falta de bênção, né? Nunca foi falta de recurso. Distorcer a autoimagem, né? A pessoa distorcer a autoimagem. Eu estou vendo da maneira, não estou vendo da maneira correta. Eu não estou enxergando da maneira correta, tá certo?
Da mesma forma, Elias chegou e disse, eu quero morrer porque eu estou só. Então, Elias nunca foi desamparado, você nunca foi desamparado, nós nunca fomos desamparados. Somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, nunca fomos desamparados. Amém? Isso aí, estratégia do diabo. Aí, eu já falei que ele estava esgotado. Rapaz, o aplicativo parou, e eu não sei se é porque não está carregando. Daqui a pouco as pessoas vão reclamar comigo que ficaram esperando por sermão. Me perdoe os demais que estão assistindo. Coisas da idade. Depois de você passar dos 60, você tem esse rico privilégio de se perder no meio dos aplicativos. E glória a Deus e aleluia. Amém? Muito bem, então se ele não quer cooperar, a gente vai sem ele. Tá certo? Então, como eu estava falando, né? A gente não pode confundir o nosso cansaço, as nossas aflições com a ausência de Deus. A gente não pode, porque está passando uma adversidade, uma luta, uma coisa, e confundir isso com a nossa história, a nossa família, a nossa vida, não enxergue, não seja contemplada, né, com a bênção de Deus, tá certo? Por que eu reuni esses dois textos? Porque pode ser que a sua autoestima, você esteja como esse caso de Gideão, né, a autoestima, ou pode ser que você não esteja avaliando bem. Eu não sei porquê. Quando eu estava escrevendo esse sermão hoje, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal. E antes, eu trabalhava no maior hospital, já falei até isso aqui, no maior hospital geral do estado onde eu moro. E onde eu estava de plantão de noite, um dia festivo, era um dia festivo, um final de semana, uma coisa assim, e daqui a pouco lá vem a emergência, a gente conhecia pelo roncado dos carros quando ia chegando. Chegou naquela roncado com a freada bruta, já sabia que a coisa... Ou às vezes alguém já passava o rádio na ambulância e lá no hospital já se preparava. E chegou algumas pessoas, resultado de um tiroteio. 2 profissionais da área, que eu não vou entrar nos detalhes, 2 profissionais dessa área chegaram e quando chega nessa situação, pelas perfurações pelo estado, ali a gente, antes do médico chamar, a gente já tem que preparar a pessoa, a equipe de enfermagem, né? E eu fazia parte dessa equipe de enfermagem, a gente fazia um negócio que chama tricotomia, né? Preparar, pelar o cara. Corta a roupa, tira tudo que é pelo, prepara para uma laparotomia, abrir a pessoa para ver lá o que é aonde atingiu e curar, e glória a Deus, aleluia. E o homem deitado na maca, comecei a preparar e ele consciente. Estava consciente. E eu sempre procurei ter a serenidade, que fosse o que fosse, até coisas pós-cirúrgicas depois, que já tinha complicações. Eu sempre procurei demonstrar uma serenidade, porque a pessoa aflita, ela olha nos olhos de quem está cuidando. Quando a gente está aflito, você olha nos olhos de Deus. Olhar para mim e serei salvo é assim, a gente está aflito, olha para os olhos de Deus, Deus está... Pode ficar tranquilo. Tá tranquilo, tá? Então, a gente confia. E o homem estava olhando para mim, tipo, vou morrer, né? Eu vou morrer? Olhando, eu digo, fica tranquilo, rapaz, o cirurgião que está aí... Eu sei o nome do cirurgião, mas não quero dizer agora, um grandíssimo cirurgião. Cara, grandíssimo cirurgião. Eu digo, rapaz, o cirurgião que está aí... E nesse hospital geral, geralmente os cirurgiões são muito bons. Quem faz mais, faz melhor, né? Então são cirurgiões muito bons. Só que às vezes a demanda é muito alta, né? É outra coisa. Mas os hospitais... E aí eu disse, rapaz, fique tranquilo, porque o cirurgião que está aí, ele é muito bom. E vai dar tudo certo, você vai ficar bem. Aí, mas estou muito... Eu digo... Aí ele disse, não, porque eu estava fazendo um negócio, um com o outro, e pô, aí eu disse, não, você está bem, o outro é que... Na minha visão, eu acho que você ganhou, amigo. Você chegou aqui, você está...
tá bem, eu acho que você deve ter ganhado o negócio lá, porque você tá bem, você vai ficar bem. E terminei de preparar a pessoa e já pegaram, já ajeitaram ali a maca, já correram para outro corredor para levar para o centro cirúrgico. Aí ali a equipe já está tudo se preparando, o médico já foi tudo para lá. E quando eu passo ali aquela divisóriazinha do outro lado, quem tá? O outro, que estava envolvido nos negócios das emoções, no mesmo estado do outro. E certamente ele estava escutando eu dizer o outro que o outro estava bem, que ia escapar, que ele podia ter vencido. O que é que eu ia dizer para isso? Comecei a limpar e ele com o olhão também, se eu vou morrer, eu digo, rapaz, vai ficar bem, viu? Os cirurgiões que estão aí estão tudo bem, equipe grande, todo mundo preparado, você vai ficar bem. Isso aqui é o comum aqui dentro do hospital, você vai ficar bem. E eu, assim, eu tinha dito pro outro, eu acho que ele estava escutando, eu acho que você ganhou, rapaz, que você está bem, está vivo. Aí eu digo, e de verdade, rapaz, eu acho que você ganhou também porque você está vivo. Depois, hoje eu estava refletindo, eu digo, rapaz, eu menti para um e menti para o outro, os dois viveram, todos os dois viveram, de verdade, os dois viveram. Mas na minha cabeça eu disse, rapaz, eu menti para esses homens, para promover um bem-estar, e Deus falando no meu coração, não mentiu, os dois venceram, os dois estão vivos. A alegria de Deus é que você esteja bem e vivo. E a luta? Bom, eles foram procurar, né, um com o outro, cada um nas suas emoções, que eu não vou entrar no detalhe. E quem for curioso, que imagine aí, nem no meu livro, eu tenho 18 livros escritos, você não vai achar isso lá, tá certo? Tá vivo, então a grande vitória é que estamos vivos. Se estamos respirando, contando a história, teve luta, teve batalha, tá batido, tá, meu filho, vamos levantar, tá certo? Vamos levantar, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, né? Você venceu, do jeito que eu disse, aquele homem, que era uma situação mais drástica, mais de uma agressividade maior, também assim na minha vida e na tua vida, né? Mesmo que a gente tenha... Rapaz, eu estou implicando com esse aparelho. Eu não sei o que aconteceu. O bichinho descarregou, não carregou. E eu fico triste, rapaz, porque as pessoas que... Lá geralmente dá 700 pessoas que ficam acompanhando. Aí eu tá vendo meu coração como é, mas Deus vai dar graça, em nome de Jesus. Depois a gente vai... Então, e por que é que você venceu? Você venceu porque Deus está com você. Mas eu nem vi, tem coisa que a gente nem sabe, mas Deus está com você. Deus sempre esteve com você, tá bom? Deus sempre esteve comigo, Deus sempre esteve comigo. Por isso que a gente venceu, tá certo? Uma mulher na Bíblia, podia citar, mas eu gosto muito daquele texto da Samaritana. A Samaritana, ela buscou saciar a sede dela em muitas situações. A Bíblia só conta que ela teve 5 maridos. Mas cada marido desse teve seu esforço, né? Cada marido desse tem sua história que ela foi conseguir. Então ela se esforçou de muitas maneiras para... Mas a sede dela era espiritual. A solução para apacentar a vida e a alma dela era espiritual. Só que a visão estava equivocada. Eu não sou feliz, e trocava os I love you dela, os princesos dela, né? Ela trocava de princeso. Agora eu vou ser feliz, mas a verdadeira felicidade que ela precisava de verdade, que contemplou, aconteceu na hora que ela teve um encontro com Jesus Cristo. Tudo clareia, tudo faz sentido e tudo pacifica. Aí ela não casou mais não, pastor? Provavelmente casou. Depois, quando os apóstolos foram lá na cidade, lá na frente já no texto, pelo menos 3 anos depois, chega lá naquela cidade onde ela morava, todo mundo está evangelizado, entendeu? Todo mundo está evangelizado, ela tinha feito um trabalho maravilhoso lá, tá certo? Então, o texto, como eu falei a vocês, está em Êxodo. Eu vou ler bem rapidamente, só o início. Diz assim, o nascimento de Moisés é relatado. E foi um homem da casa de Levi. Esse é o grande mistério, o segredo, o selo, a marca de Deus. A Bíblia diz, quanto ao mais não me inquieto, porque trago em mim as marcas de Cristo. O selo de Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. A marca de Jesus Cristo na minha vida e na tua vida.
Esse homem da casa de Levi casou com uma filha de Levi, quer dizer, um homem filho da promessa com uma mulher filho da promessa. E a mulher concebeu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, bonito, muito bom, legal, princeso, sensacional. Pense num camarada lindo. Não, essa parte fui eu que exagerei. O fato é que o texto diz que ele era formoso. Formoso é mais que belo, é mais que... Formoso é formoso. Formosura já é quase divinal, né? Já é uma coisa em outra esfera. Ele era formoso. O que é que ela fez? Ela escondeu. Não, prefiro ser amargurada. Escondeu por 3 meses. Tem justificativa? Tem. O faraó do Egito, ele estava enciumado, ele estava com oidinho. E ele queria matar todas as crianças pequenas com medo de que tinha um prenúncio. Rapaz, pode vir alguma coisa aí que queira tomar meu trono e esse povo é de Deus e vamos matar as crianças que é melhor. Aí Herodes também fez a mesma coisa no tempo de Jesus, você sabia? Herodes mandou matar tudo que era criança lá. E Jesus não morreu não, porque quem é filho de Deus, aí Deus o guardou, né? Tá certo? Então o fato é que esse faraó, ele estava querendo fazendo umas coisas bem... E a mulher teve um filho, como é o nome? Formoso, num tempo de grande adversidade. Por que eu fiz questão de... Como era o nome dessa mulher? Joquebede. Tá certo? Ela teve um filho perfeito, formoso, bênção de Deus. E ela escondeu a bênção. Quer dizer, se eu escondo a alegria da bênção, eu vou demonstrar a insatisfação. Tinha, como eu disse, tem a justificativa? Tem a justificativa. Estava vendo perseguição, se pegar mata, e aquele negócio todo. Mas o fato é que o texto relata uma coisa que, se não tivesse acontecido no interior, não estava registrado aqui. Era só. E ela estava com medo, conforme todo mundo estava naquele tempo, e aconteceu assim, não. Mas disse que ela escondeu, e diz mais o tempo que ela escondeu. A Bíblia diz que ela escondeu por 3 meses, escondendo a bênção de Deus. Então, eu já falei aqui, Deus tem sido generoso com você, mas eu queria a Mega Sena acumulada 3 vezes, e 3 carros elétricos automáticos. Não, meu filho, isso não é ser abençoado, tá certo? Isso aí é ter as coisas, como a gente diz aqui no Nordeste. Isso aí é outra coisa, tá certo? Ser abençoado é ser filho, filha de Deus. É andar protegido em Deus, é ter um Deus a quem clamar e abençoar quem não está fora da sua vista, está fora da sua mão, abençoar a tua despesa, abençoar a tua saúde. Um Deus que cuidou de você desde pequenininha. Eu acho que se não fosse Deus, você tinha morrido de sarampo pequenininha, sabia? Tinha sarampo, tinha rubéola, tinha catapora, tinha osteomielite, né, paralisia, tinha tanta coisa. E Deus guardou você, viu? Então, ser afortunado é outra coisa, tá bom? Essa parte do ter, isso aí é aplicativo, esses influencers ficam dizendo que você deve ter essa arma. Não, você precisa de Deus, tá certo? Tá certo? Então, por que ela escolheu um filho bonito? Olha, como eu falei, eu tenho algumas formações e aconselho há muitos anos. Então, a gente esconde coisas que a gente não quer, uma dificuldade no casamento, se um filho está com problema, se uma empresa está com problema. A sujeira debaixo do tapete, o prêmio especial que a gente bota, ou é a sujeira? É o que ninguém quer ver, né? Tá chegando ligeiro, bota a sujeira debaixo do tapete, né? Para dizer que tá bonito, mas tem coisas escondidas, né? Digamos assim. Estou falando do Brasil não, outra coisa. E a gente faz isso até arrumando a casa. Eu estava nos Estados Unidos agora, e a família da minha filha, né, o esposo e tudo, eles têm serviço de corretagem de imóveis. E um dia eu estava passeando e ela disse, vem uns compradores olhar a casa tal. Eu digo, vamos limpar. Que é a minha mentalidade de brasileiro. Eu disse, não, pai, aqui não é assim não. Aqui eles compram, depois eles reformam. E eu perturbei tanto que ela terminou indo limpar com o marido. Por quê? Porque a gente, quando vai receber visita, eu aprendi assim, a gente não esconde as bênçãos, a gente esconde o que guarda essa roupa ligeiro, tá chegando gente.
junta os brinquedos, não sei o quê, né? Assim, a gente, coisas que a gente não quer que a visita. Tira essas louças, bota lá não sei aonde. A gente dá um jeito de dar uma aparência legal, né? Porque, mas aí diz que ela escondeu a bênção. Será que a tua insatisfação não tem escondido a bênção de Deus na tua vida? Será que o fato de você ficar insatisfeito com alguma coisa, deixou de valorar, de dar valor ao cuidado que Deus tem a vida inteira derramado sobre a sua vida? Tá certo? Então, esse filho estava quebrado? Não, o filho era bonitão, né? Era tipo aquele menininho do comercial, né? As menininhas do comercial. Independente, pode ser uma chinesinha, um afrodescendente, uma lourinha, um branquinho, uma branquinha. Um bebê bonitinho. Pronto, independente. Todo bebê é bonitinho e fofinho, mas tem aqueles especial que aparecem na televisão, né? Para fazer os comercial de iogurte, de talquinho e tal. A mãe escondeu o melhor que Deus tinha dado a ela. Por quê? Porque está dizendo na Bíblia, era tempo de perseguição. Aí Deus disse, porque nasceu, certamente ela queria esse filho. Certamente era algo que ela desejava no coração. Quando chegou, ela ficou alegre, não, melhor esconder, né? Tem a opressão de Faraó, tem o medo, tem. Mas o Deus que deu a bênção é o mesmo Deus que é capaz de proteger. Não estou aqui entrando nem na razão, tá certo? Então, o fato de ter luta, perseguição, e Faraó, e soldado na rua, e se pegar é para bater e matar, não invalida, não retira Deus. O fato de você ter luta na vida, ter dificuldade, ter pelejas, não retira o cuidado de Deus da tua vida. Porque peleja tem, quem disse foi Jesus. Os dias são maus. Olha, Jesus disse. Ele podia ter dito, a partir de hoje não tem mais nada mal. Não. Paraíso é lá e você tem que andar bem legal para poder um dia estar com ele lá, tá certo? Então, e isso é uma demonstração que você é abençoada do Senhor, né? E então, porque você não se permite usufruir, você não desfruta da riqueza, da satisfação. Eu já casei 70 e poucas pessoas. Casais, né? Dá 140 pessoas, né? Teve casamento que eu fui... Tem umas noivas que eu vou casar, que eu tenho que ficar assim. Respira. E estão me filmando aqui atrás, né? E eu não posso falar, senão sai da filma. Eu faço, respira. Porque a noiva vem... O noivo também está meio nervoso. O casal vem todo assim, parece que eles vêm assim meio... Mas é nervosismo. Mas eu já casei uma vez uma pessoa que... Ela entrou na igreja assim, ó. E eu fazia assim. Sorria. E eu olhava sorria com os olhos assim. Sorria em nome de Jesus, sorria. Nem no dia mais feliz da vida dela... Depois mudou isso. Mas já aconteceu, de eu pedir a uma pessoa num casamento para ela sorrir. Eu sei, tem um momento da aflição. Quando eu vou casar, eu digo o que é que o noivo tem que dizer. Claro, se quiserem dizer aquele momento espontâneo depois, tudo bem. Aí pode dizer um momento espontâneo, não tem problema. Mas aquela parte da liturgia, eu digo e a pessoa repete porque está nervoso. Aí provavelmente não vai saber dizer. Aí eu vou e digo, né? Por quê? Porque eu sei que é nervosismo. A insatisfação é outra coisa. Não tem como eu dizer da sua insatisfação. Tá certo? Então, tem coisas que a gente esconde a satisfação da nossa alma. O propósito da ministração, né? Do que eu estou trazendo para a minha vida e para a tua vida hoje, é que você não esconda a sua alma da satisfação. Essa mulher passou 3 meses, né? 3 meses é 90 dias. 90 dias escondendo um bebê. Vocês já moraram em apartamento? É difícil você esconder um negócio no apartamento, né? Eu morava num apartamento e eu tenho meus pets. E os vizinhos até... eu não escutei, não. Tem os pets dentro de casa, virando tudo cabeça para baixo. Às vezes vocês até escutam.
Aqui a gente já andou o Brasil todinho com esses pets, graças a Deus, é tudo regularizado, mas faz barulho, e às vezes é. Mas eu fiquei me lembrando, quando eu era menino, eu já falei aqui, eu morava numa vila e as casas eram de compensado. Então, o que sua mãe estivesse cozinhando, a última casa sabia, porque a divisão era de compensado só até uma certa altura. Tinha mais esse detalhe, não era até lá na telha, que também nem... Eu acho que hoje, eu tenho certeza que eu alcançaria a frente da casa, eu alcançaria assim. E a parte de dentro, eu me lembro que eu alcançava porque eu quem ajeitava as telhas. E eu era menino, a minha mãe, suba aqui e ajeita. Aí, ali tem uma brecha. Aí eu ia lá e ajeitava. Às vezes por debaixo, às vezes por cima. Eu fiquei especialista. Parecia uma aranha branca, um gato mago em cima. Era eu, entendeu? Os pavão, tinha um pavão dentro, morava, ficava voando de noite. E tinha os gatos, e mexia as telhas, e eu ia ajeitar. Então, tudo que acontecesse, o que se falasse numa casa, o outro entrava na conversa, porque todo mundo escutava o que estava na outra casa, todo mundo sentia o cheiro do que estava cozinhando na outra casa. Então, como é que você vai esconder um bebê numa vila com casa de as paredes de compensado? Era o caso aqui eram escravos no Egito. A casinha era pequenininha, tudo pregado uma na outra e a mulher escondendo. Como é que você vai esconder um choro de um bebê? Como é que a pessoa esconde um choro do bebê? Eu acho que escondia o choro, não tem, né? Escondia. E esse bebê era um fruto, né? Como eu falei, não tem dizendo na Bíblia. Ao contrário, mais na frente você vai ver que a filha de Faraó, a princesa, adota essa criança. Aí Flávio José garante que essa princesa do Faraó, ela desejava muitos anos ter um filho e não tinha. Olha como Deus, quando vai abençoar, às vezes a gente quer ser abençoado e amaldiçoar o inimigo, né? Não, Deus não é assim, tá certo? E eu posso até testemunhar. Tinha uma pessoa que uma vez prejudicava muito a minha vida e tirava a minha paz social onde eu morava. E sabe o que Deus fez? Essa pessoa passou um concurso no Pará. Bem longe, pronto. Deus abençoou a vida dessa pessoa e essa pessoa foi parar bem longe. Quem é vingativo é eu e você, viu? E olha que eu não sou nem tão vingativo. Aliás, que eu não sou vingativo nem nada, mas a natureza humana é vingativa. Deus é amor, Deus é bênção, né? Deus é cuidado. E Deus tem sido bênção na sua vida, né? Aí chegou uma hora que ela não podia mais esconder. Por quê? Olha o desconforto desse bebê. Se chorar, para parar de chorar, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que não era toda hora que ela ia botando o peito para o menino se calar, né? E ele não ficava, tomava um solzinho lá na porta da frente, não ia 3 meses escondendo. Chegou uma hora que ela não podia mais esconder, porque os desígnios de Deus se cumprem na minha vida e na tua vida. O que Deus tem determinado para a minha vida e para a tua vida. Então, a bênção que Deus derramou sobre a vida de Joquebede era para ela, mas era para abençoar todo o arraial de Deus, todo o povo de Deus. Milhões de pessoas iriam ser abençoadas através do ventre daquela mulher. Então tem coisas que Deus deu na sua vida e você não está valorizando, mas a partir do momento que você começar a valorizar, vai abençoar você, a sua família, as pessoas do entorno, pessoas que se aproximam de você. A bênção de Deus, ela vai como onda se multiplicando, vai progredindo, né? Então, essa mulher escondeu no escuro da insatisfação, né? Às vezes a gente é abençoado e esconde no escuro da insatisfação, né? Em vez de se alegrar, de ser feliz com o que Deus tem dado. Eu nunca vi minha mãe, a gente não tinha geladeira. Eu fui conhecer esse negócio de geladeira na década de 80. Eu fui tomar iogurte quando eu fui trabalhar numa plataforma lá de Petrobras. Já homem, novo, mas homem. Eu era enfermeiro e a gente foi fazer um teste desse tempo no hospital. Depois eu não gostei. Era um ambiente muito perigoso para mim, mas eu nunca vi minha mãe reclamando. E o nosso alimento não estragava. Eu não me lembro de mãe jogando nada fora, não estragava. Eu não sei como era o mistério, como é que acontecia. Não tinha geladeira, mas não tinha comida estragada, não tinha
Tinha até um mistério, minha mãe ia lá no convento de Santo Antônio, tinha o pão que ela botava dentro do arroz, do macarrão, o pão que o frei benzia os pães, e aquele pão passava o ano inteiro, esse pão também não mofava. Coisas que havia antigamente, quem é mais antigo sabe disso. E aonde ele estava o alimento não estragava. Eu nunca vi minha mãe reclamando ou maldizendo, eu vi ela batalhando, tá certo? Eu nunca vi minha mãe com insatisfação. Aí ela não podia mais esconder, ela foi lá e botou o menino num cestinho de junco, porque flutuaria, e passa breu por fora e betume por dentro, e deita o menino ali e joga no rio e manda a irmã Miriam ir acompanhando, porque a intenção dela é que aquele junco chegasse num canto aonde ficasse perto do palácio, aonde as princesas tomavam banho, porque alguém ia ver aquele menino bonito, formoso. A Bíblia diz que era formoso, tá certo? E isso é o texto aqui, tudo tem mistério da parte de Deus. E eu sou um pesquisador. Só 2 vezes foi usado esse conceito de breu e betume. Um foi na arca de Moisés, e agora nessa mini arca na arca de Noé, e agora na mini arca de Moisés, né? Essa palavra é capar. Por incrível que pareça, que simboliza o nome desse untar com breu e agora esqueci o nome do outro negócio preto, betume, breu e betume, chama-se capar, tem um significado sacerdotal, tá certo? Quer dizer, purificar, proteger de toda a ira, selar da proteção, com a proteção divina. Olha as estratégias de Deus. Então, sela por fora contra a corrupção do rio Nilo, aquilo que pudesse atingir a vida do bebê, e sela por dentro para proteger aquele bebê de se ferir. Olha o cuidado de Deus com a bênção que Ele tem depositado na nossa vida, tá certo? Olha a grandeza como eu estou falando, a insatisfação é um tipo de egoísmo, né? É um tipo de egoísmo. Eu não consigo ser feliz com isso, só isso que Deus tem me dado, tá certo? Dá a impressão que está faltando alguma coisa. O que eu imagino é que muitas vezes a gente quer outras coisas, mas Deus não é Deus de falta. O nome dele é Jeová Jireh, Deus de provisão, tá bom? Deus de provisão. Então, não é porque está faltando não, querido, você está desejando outras coisas, tá certo? E eu me lembro uma vez, eu tenho 25 anos de pastor, e na primeira igreja que eu fui pastorear, eu pastoreava muita gente importante. Gente da Marinha, gente que era gerente de banco e não sei o quê. E um dia eu encontrei com uma determinada pessoa. Pastor, eu vou falar um negócio com o senhor. Você vê, desde o tempo que eu cheguei ali, eu sou dizimista. Os tempos passaram, eu não sei mais expressar valor, né? As coisas mudam os valores. Mas vamos supor. Não é esse o valor exato. Vamos supor. Então, pastor, quando eu cheguei na igreja, eu dizimava R$100. E, pastor, e lá vai a luta e tal, e depois aumentei o dízimo. Eu aumentei para 200, para 300 e 500. Pastor, hoje eu estou dizimando quase R$800, minha vida não melhora. Eu disse, querido, o dízimo não é 10%? Ele disse, é. O seu 10% antigamente só dava 100, o seu 10% hoje em dia dá 800 e tu acha que tua vida não melhorou? A questão é que a gente quer outras coisas, mas que Deus tem sido fiel na sua vida, Deus tem sido fiel na tua vida, viu? Deus tem lhe dado, igual o Gideão lá, né? Deus tem dado sabedoria, tem dado maturidade, tem dado dons, tem dado recurso. E você precisa permitir que a satisfação venha na sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Senão vai ficar igual a Gideão, Elias, né? Não, Deus quer que Jocabede não é a benção minha e eu estou escondido. Aí Deus diz, não, minha filha, tem milhões que vão ser abençoados. Eu ia falar de um negócio aqui do Brasil, mas devido a essas questões
de política do Brasil está tão horrível, né, que eu não vou nem... Mas alguém imagina, né? Sou crente, cristão, glória a Deus, aleluia, né? Então, a memória da gente não pode ser seletiva só para o lado negativo. Tem gente que tem memória seletiva só para o lado, né? Eu só consigo me lembrar das deficiências, das coisas ruins. São realidades. Tá? O faraó estava lá botando para descer, pegando todo mundo, estava matando gente. São realidades. Isso impediu Deus de abençoar? Não. Então nada tem impedido de Deus lhe abençoar. E tem uns faraó da vida fazendo aí? Tem, querido. Em todo canto. Tem uns faraó da vida. Tem o diabo. Tá certo? Então, ela quebrou o muro da insatisfação. Que cada um de vocês, homens, mulheres, meninos, jovens, idosos, idosas, quebrem o muro da insatisfação. Quebrem o muro da insatisfação. Ela quebrou, ela libertou. Ela se permitiu satisfeita, né? E abençoou quem amava ela. Se você permitir a satisfação na sua vida, você vai abençoar pessoas que lhe amam. Ela destravou, né? Tem coisa que tem que transbordar na tua vida e você fica recolhida ali. Aí, na hora que você libera, isso o cálice transbordante, né? Que o Salmo 23 diz, né? Vai transbordando, né? Tudo que é negativo vai saindo no transbordamento. E ao transbordar, outras pessoas são alcançadas pelo óleo da graça na minha vida e na tua vida, né? Filipenses capítulo 4, 12 e 12. Eu estou terminando. Deixa eu só abrir aqui, porque eu sei decorado, mas sei estar batido, sei também ter abundância em todas as maneiras, em todas as coisas eu sou instruído, tanto a ter fartura como ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece, pastor? Jesus. Tá certo? E isso eu preciso saber desde quando? Ele diz, aprendi. E o que é que eu estou fazendo hoje? Tentando lhe ensinar. Eu aprendi que Deus é suficiente, mesmo que tenha essas dificuldades, Deus tem sido fiel e Ele é fiel. Tá certo? E eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Ele te fortalece. Tá certo? Filipenses 4, 12, 12. Você foi instruído, né? É um espelho novo para a tua vida, né? Eu vou finalizar aqui. É minhas anotaçõezinhas. Eu passei o dia inteiro escrevendo. Se não der tempo hoje, aí amanhã eu gravo a parte 2. Né? A bênção da satisfação, né? Efésios 3, 20. E do mesmo jeito que o juncozinho correu para perto da princesa, quando a gente libera a satisfação, Deus apresenta as nossas causas à pessoa correta. Podia ter sido um pescador que tivesse achado, glória a Deus, aleluia. Podia ter sido outro escravo que tivesse achado, mas Deus levou a pessoa correta, a pessoa que estava dentro do propósito daquilo que estava desenhado para a vida dessa família e daquela criança também, né? Para Joquebede, aquela criança era um problema. Para Deus era o início da promessa. Vai acontecer muita coisa maravilhosa com aquela criança, né? Era resposta para ela, resposta para a princesa, que estava pedindo um filho também, tá certo? Então, quando a bênção de Deus chega, quando diz Deus não faz acepção de pessoas, é isso. Ele abençoa como uma chuva que vai abençoando diversas propriedades. As que tiver no roteiro vão ser todas regadas, né? Então, ela tinha bênção e não tinha proteção. A rainha tinha proteção e não tinha bênção. O que é que Deus fez? Disse, pode deixar que eu resolvo. E abençoou as duas. A rainha queria um filho e tinha riqueza e proteção. Era a esposa do faraó. Ela tinha um filho e não tinha riqueza e não tinha proteção. O que é que Deus fez? Não, mas aí, pastor, não fala nem do dinheiro. Aí fala dinheiro sim. Aí a menininha que foi andando do lado disse, ei,
Eu conheço uma mulher que sabe dar de mamar, ela cobra tantos real. Aí a faraó lá chegou e disse, pode chamar, pronto, tá aqui o salário. Vai ter salário para o filho dela mesmo. Olha a bênção de Deus na minha vida e na tua vida, tá certo? Ela foi paga, ser paga, né? Ela estava retendo essa alegria. Olha quando a confiança é depositada na mão de Deus, né? Nós derramamos a nossa confiança, né? E Deus abre porta, eu gosto desse negócio, pregador, uma porta, que isso aí é Ezequiel, né? Uma porta dentro de outra porta que girava e tal, mas eu gosto disso, Deus abre portas, né? O nome dessa princesa é Termutz, se você quiser pesquisar, e Flávio José tem um estudo a respeito dela, dizendo que ela queria muito ter um descendente para Faraó, mas não conseguia, né? Eu botei aqui 1 Pedro 5,6, diz assim, humilhai-vos... Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. No momento que a gente não confia, não tem humildade para se submeter, para declarar, Deus é quem cuida de mim, Deus é quem desenha meu destino, Deus é quem me protege, quem me guarda, Ele é o provedor da minha família, é quem guarda meus filhos, meus netos, meu marido, minha esposa. É Deus, é aí humilhável, eu me humilho porque eu sei da mão de Deus e Ele vai exaltar, tá certo? É mais ou menos isso que o texto diz, a seu tempo, quer dizer, vai chegar o tempo de... Tem a mão pesada das circunstâncias, tinha até a mão do faraó aqui, né? Mas não pode impedir a mão de Deus, tá certo? Mesmo que tenha a mão pesada das circunstâncias, não vai impedir a mão de Deus que abençoa a sua vida, tá certo? E a consciência de que sem Deus é impossível se vencer, querido. Entendeu? Se não fosse Deus, ela não teria nem sido abençoada e nem vencido. Com Deus, foi abençoada, foi guardada, guardou o filho, ganhou a provisão, já não tinha medo dos guardas, porque ela dava de mamar a filha da princesa, que era filho dela, mas ninguém sabia. Aí quem é que ia mexer? Não, essa aí não pode, não mexa com ela não, essa aí é que dá de mamar o filho do faraó. Agora não é mais nem filho dele, é o filho do faraó, não mexa não, tá certo? Olha o que é que Deus faz, tá certo? A Bíblia diz, aquele que iniciou a boa obra vai aperfeiçoar. Na hora que você começa a ser satisfeito, Deus começa a aperfeiçoar a bênção dele na sua vida. Deus, ele vai aperfeiçoando, tá certo? Aperfeiçoando a bênção dele. Vai crescendo, vai expandindo, aumentando, vai atingindo outras pessoas. Não, mas eu não quero, deixa de ser egoísta, que Deus não é egoísta não, tá certo? E a gente tem que misturar a nossa vida com Deus. Misturar sua família com Deus, seus afazeres, seu comércio, seu amor, seu negócio, seus filhos. Quando a gente vai cozinhar, eu gosto de cozinhar. Eu não sou de fazer bolo doce. Mas se você pegar um ingrediente separado, um molho especial de cebola e botar na boca, não é bom. Se você pegar a farinha de um prato, só ela não é bom, só o fermento não é. Mas na hora que você mistura tudo e bota no forno, quando sai o cheiro, né, meu filho? Eita, que cheiro é esse? Que cheiro? É quando a gente mistura Deus na nossa vida, aí cria um cheiro bom, tá certo? Um aroma. E isolado, pastor, funciona não, tá certo? Eu já falei, o texto que ela lá, funciona não, tá certo? Isolado tem que ser a gente, Deus, a bênção de Deus, a família e a bênção de Deus, tudo misturado. Você, Deus, a bênção, a família e a bênção de Deus, tudo misturado, tá certo? Aí você começa a colher o tempo perfeito. Tem adversidade? Tem. Em nenhum momento você vai achar aqui eu dizendo que não. Tem adversidade, mas em todo tempo vai ter a bênção e o cuidado de Deus, tá certo? Mas pastor, porque minha vida é de luta. Aonde é que está dizendo aqui nesse texto que era tempo de paz na vida dessa mulher? Você só vai enxergar que é a bênção de Deus se for um tempo que você desenhou. Você não é Deus. Você não criou a terra, não criou ninguém. Você não criou nem você mesmo.
Até somos filhos do nosso pai, mas a Bíblia diz que foi Deus que nos criou. E da forma que a gente foi feito, você deve acreditar que foi mesmo, viu? Porque a engenharia genética, para funcionar tudo direitinho o resto da vida, até quando a gente está dormindo, que nem babar a gente baba, porque Deus já botou um dispositivo, né? Então, a gente não pode chegar. A minha satisfação, porque eu estou esperando o tempo. A satisfação é mesmo no tempo da tempestade, da luta, da dificuldade, faraó de todo que é jeito, acolá, e você sendo abençoado. É você enxergar, eu tenho sido abençoado. Eu tenho sido, Deus tem... Então não é quando você tiver mais dinheiro, quando você perder peso, quando você ganhar peso, quando você for para o resort, quando você for para a férias. Não é no formato que você... É no reconhecimento. Tá certo? No reconhecimento. Então o faraó faz o decreto de not baby. Nada de baby, vamos desviver esses baby tudinho. E quando eu vi esse texto de faraó matando as crianças, aí eu me lembrei daquele texto. Por quê? O texto 91 do Salmo diz assim: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O texto começou dizendo assim: um homem da casa de Levi com uma mulher no meio de milhões. Existem pessoas que têm um selo de Deus. Como é que eu ganho esse selo de Deus, pastor? Em Cristo. Todo aquele que confessar o nome de Jesus será tomado como filho de Deus. Aquele que tiver confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele ganha o selo de filho de Deus. Então o texto faz questão de destacar, tá certo? Um homem da tribo de Levi, a tribo dos que louvam, dos que tem a marca sacerdotal, que tem a marca da aliança, que tem a marca de filho. Quando nomina da tribo de Levi, da tribo de quem adora, de quem reconhece, demonstra que no meio daquele povo ali tem muita gente que estava na mesma luta, mas tinha o mesmo Deus, mas não invocava o mesmo Deus. Não invocava. 1000 a um lado, 10.000 a outro, tu não serás atingido. Olha como é bom ter o selo de Cristo na vida da gente, tá certo? A identidade levítica na minha vida, na tua vida. Por quê, pastor? O Levi é quem leva a arca da aliança, a arca da presença de Deus. Você tem a marca da presença de Deus na sua vida, vai ser guardado. Tem faraó, tem luta, tem essas coisas lá. Tá certo? Mas aí ela era escrava. Não, a condição que parecia análoga à escravidão, mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O texto também diz que Deus estava preparando a libertação, tá certo? Se você quer falar da escravidão, o texto também diz que foi até aquele dia, Deus disse que ele sentiu nas suas narinas a súplica daquele povo, disse: eu estou mandando resposta, e Deus está mandando resposta para a tua vida, em nome de Jesus, tá certo? Insatisfação, não, você está livre dessas coisas, tá certo? Você é alvo e portador da promessa de Deus, tá certo? E Deus tem propósito para a sua vida, amém? Deus tem propósitos maravilhosos para a tua vida, e vai acontecer o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Que haja muita satisfação. E o tempo que escondeu, né? Esse tempo que o Moisés ficou escondido embaixo das coisas lá, a casa pequena, aquele a vila de escravos. Eu citei até o exemplo os soldados marchando lá fora, né? Quando eu era criança também tinha as intentonas comunistas, os comunistas passando no centro da cidade, e era uma revolução na cidade. Na minha cidade até houve uma tentativa de invadir um quartel. Então tinha essas coisas também, tá certo? E Romanos capítulo 8, 18, eu não sei se eu deixei separado aqui. Não deixei. Mas o texto diz o seguinte: porque as aflições do presente tempo não se compara com a grandeza do que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Então tem tribulação, tem dificuldade, mas essa luta, dificuldade, essas tempestades não se compara com a grandeza do que Deus preparou para a sua vida. Romanos 8, 18. Depois você... esse termo, eu não anotei o texto aqui, eu pensei que
colocado aqui, não. Tá Tiago, Efésio, algumas outras coisas aqui, mas não. Esse termo no original é lesizonai. Eu tenho por certo, eu tenho a certeza absoluta. Então eu não vou ser mais enganado por certas coisas que eu vejo. Por certas coisas que me são ditas. Por certas coisas que se aparentam. Pela luta que se levanta. Eu vou ser convencido pela certeza da palavra de Deus que está sendo aplicada à sua